Hoje a gente recebe aqui para você em casa, gente, uma pessoa que entende tudo disso, a Ciamara, ela da Nexo Prosper Contabilidade, e ela vai explicar para a gente o porquê é importante realmente a gente entender essa reforma e se realmente vai trazer alguma mudança positiva no nosso bolso. Falam-se que paga muito imposto aqui no nosso país, né? Todo mundo comenta isso, né? Que é um dos países que a gente mais paga imposto. Será que é isso mesmo? Ela vai tentar explicar pra gente como que vai afetar no nosso bolso toda essa reforma. Então, convido você em casa para tirar suas dúvidas, mandar perguntinha também, conversar com a gente no programa. Sigo aqui sozinho, a Águida tá de férias, mas o programa, além de muita conversa boa, tem notícia para você. O Falando Nisso Band está no ar. Material escolar pode ser reaproveitado. Sebos e livrarias comunitárias também são uma boa opção para quem quer economizar. Nessa, aqui em Salvador, o desconto pode ser de até 70% se a pessoa trouxer um livro em bom estado como forma de pagamento. Bancos de sangue estão com estoque baixo. Doar sangue é cumprir aquele ditado, fazer o bem sem olhar a quem. Uma única doação pode salvar a vida de até 4 pessoas. E nessa época do ano, esse ato torna-se ainda mais importante. E no programa vamos entender a reforma tributária com a Nexo Prosper Contabilidade. Quarta-feira, dia 17 de janeiro, o Falando Nisso Band começou. E claro que tem uma mensagem muito especial para você que está aí na sua casa, no seu trabalho, você que também está esperando uma consulta. Olha só, pessoas complicadas têm coisas não resolvidas na vida e não é com você, porque você pode até ajudar a resolver, mas a solução desses problemas está sempre na própria pessoa. Então não carrega para você, de repente, a solução de um problema de uma outra pessoa, sendo que a solução está na outra pessoa. Fique ali do ladinho, mas não se envolva tanto, se proteja. Porque muitas vezes essa pessoa complicada, ela pode complicar a sua vida. Se já não complica, né? E aí você tem que aprender a colocar uma paredinha ali para dividir. Até certo ponto você dá a mão. Se a pessoa está te afundando ali, pedindo ajuda, aí você tem que pensar um pouquinho em você também, tá bom? Uma mensagem para você refletir aí no seu dia. Quero lembrar você que a gente tem 3 sorteios aqui no programa, que vão até o dia 2 de fevereiro. Mas agora mesmo você já pode participar. Olha que bacana esse kit que a Ortovip preparou para você, com uma escova elétrica muito legal. Para você participar, você tem que seguir o Falando Nisso Band, que é o nosso perfil, e também o do Ortovip, que é lá no Instagram, @ortovip_oficial. Aí você vai curtir a fotinho, marcar 2 amigos por comentários, e no dia 2 de fevereiro, a gente vai fazer o sorteio, lembrando que esse kit tem que ser retirado aqui em São José dos Campos, no Colina Shopping, na nossa sede. O mesmo acontece com o sorteio da Polipet, viu? Para você concorrer esse kit muito legal, preparado para o seu pet. Tem kits também, né? Nesse kit tem coisinhas para você, que nem esse boné, para você se proteger agora no verão. Tem que curtir essa fotinho, marcar 2 amigos por comentário e seguir o @polipet.oficial. Dia 2 de fevereiro tem um sorteio, você vai conhecer o ganhador também, a gente vai anunciar para vocês e quem ganhar precisa retirar o kit aqui na sede em São José dos Campos da Band. E tem um kit completíssimo para esse verão, a nossa praia aqui do Falando Nisso, você leva esse guarda-sol, esse cooler e essa cadeira tão bonita, tudo de excelente qualidade que a Sicredi preparou para você. @Falando Nisso Band, se vê lá a fotinho, tem que seguir o @Sicredi Vanguarda, tá bom? Marcar 2 amigos por comentário e neste sorteio você precisa repostar essa fotinho nos seus stories, marcando o nosso Instagram, para a gente conseguir verificar que você fez isso, tá bom? Participe quantas vezes quiser, quem ganhou tem que retirar o kit aqui também em São José dos Campos. Vamos para a perguntinha da nossa enquete de hoje, que tem a ver com o assunto do dia. Para participar é muito fácil, você vai no nosso WhatsApp 12 997167989 e vai responder hashtag sim, hashtag não, para a seguinte pergunta. Vamos colocar na tela para você participar. Até a sua opinião, o que você acha, hein, gente? A reforma tributária irá trazer mudanças positivas para o contribuinte brasileiro? Sim ou não? Acho que para o cidadão brasileiro, porque a gente às vezes vai comprar uma balinha, tem imposto. Né, gente? Já parou para pensar nisso? Que a gente paga imposto de tudo, tudo. A gente nasce já pagando imposto.
É isso mesmo. Falam que o país, aqui o nosso país, o Brasil, é um dos lugares do mundo onde mais se paga imposto. Será que é verdade? E o que essa reforma tributária que estão tanto aí falando, no que ela vai afetar? O que ela vai mudar no nosso dia a dia? Mudanças positivas ou negativas? É tanta pergunta. E a Ciamara Lima, ela que é contadora, sabe tudo da Nexo Prosper Contabilidade. Primeiro, quero agradecer a sua presença aqui. Ciamara, que bom ter você aqui. Eu que agradeço, Muito Lucas. legal. E muito legal essa parceria, porque a partir de hoje, gente, a nossa referência em contabilidade aqui no programa vai ser a Nexo Prosper. E é muito bom a gente ter vocês com a gente. Muito obrigado, viu? Nós que agradecemos, é um prazer estar com vocês, estar com o Lucas, nessa casa que nos acolheu com tanto carinho. E olha, Samara, a gente sempre quer ter uma contabilidade aqui com a gente, porque a gente sabe quão importante tudo que vocês acabam envolvendo no trabalho de vocês, no nosso dia a dia. Então vamos pensar um pouquinho hoje, pensando em tributação, até para você em casa entender um pouquinho, a gente começa mesmo assim do zero. Os tributos são os impostos, a gente paga realmente muito imposto aqui no nosso país? Sim, os tributos são os impostos e pagamos, sim, muitos impostos. Por quê, gente? O que acontece? Se fala muito numa reforma administrativa, mas o que é essa reforma administrativa? A reforma administrativa é que o governo possa rever quais são as condições que a máquina do governo tem operado, quanto se tem investido em custos com a máquina administrativa, para que isso possa ser novamente revisto e impacte na diminuição dos impostos. Por enquanto, o que a gente tem muito, Lucas? Os impostos precisam ser suficientes para cobrir a máquina administrativa, ou seja, os gastos do governo, quando isso deveria estar sendo revisto já há muito tempo para que nós, brasileiros, pudéssemos pagar menos impostos. Só para trazer para a gente aqui no nosso dia a dia, só para eu entender, Ciamara, você que está em casa também entender. Então, eu tenho minhas contas de casa, conta de luz, tenho minha conta de água, eu tenho tudo lá que eu gasto, né? Aí eu falo pro pessoal de casa, gente, a gente precisa dar uma apertada, porque a gente está gastando mais do que ganha, por exemplo. Então, vamos rever todos esses gastos nossos, e aí eu vou cortando, vou podando. É isso que o governo quer fazer com essa reforma? Não, isso seria a reforma administrativa, é isso que ele precisaria Ele que precisaria fazer. Porque então, pegando essa analogia que você fez, Lucas, eu tenho as minhas contas de casa, minha conta de água, minha conta de luz, e eu tenho o meu salário, né, ou a minha renda mensal. O que eu preciso fazer? Que o meu custo, ele se adeque à minha renda, e não a minha renda ao meu custo. E o que a gente tem no Brasil é isso, são os impostos, os tributos, é que pagam a conta. Eles precisam fazer frente para pagar essa conta que está altíssima. Então, a reforma tributária, a gente está furando a fila. Isso, Lucas, isso, fechou. Isso Tinha que ser o contrário, mas não é, infelizmente. Infelizmente. Já fica algo para a gente pensar na hora que a gente for fazer o nosso voto. Né? Acho que como a gente muda essa fila aí, gente? Na hora de votar. A gente escolher aquela pessoa que tem maior consciência sobre isso. Mas já que, então, furou a fila e conseguiu entrar na frente, vamos entender essa reforma tributária. O que ela é? A reforma tributária, olha só, eu já vou esclarecer uma dúvida que deve aparecer aí, gente. Ela não veio para diminuir ou reduzir a carga tributária. Não acredito. É isso. Ela não vai diminuir o feijão que você compra, o arroz que você compra, ela não vai diminuir o custo. Então, eu já trago essa informação aqui para você. O que essa reforma tributária fez? Ela trouxe uma simplicidade no processo, ela trouxe uma transparência no processo, uma maior justiça tributária. Por quê? Há de se falar muito em você pagar imposto sobre imposto. O tema que a gente está ouvindo muito aí é cumulatividade, não cumulatividade. Mas o que é isso? É quando a indústria paga um imposto, o atacadista paga imposto sobre o imposto que a indústria pagou, o varejista paga o imposto que a indústria e o atacadista já pagou. Então, o que eu estou dizendo? Que está acontecendo uma tributação no sentido de estar acumulando impostos onde vai se cobrar. Bem, aí você pode me perguntar assim, Lucas, Ciamara, mas então, se a gente agora não vai ter mais isso de imposto sobre imposto, a tendência é que a gente diminua, sim, a carga tributária. Pensando logicamente, eu iria para esse... Tá certo pensar assim ou não? Então, nós vamos saber isso agora, em 24 e 25, quando virão as alíquotas.
E a alíquota referência, o governo vai definir uma alíquota referência. Só para o pessoal de casa entender, o que é a alíquota? A alíquota é o percentual que é pago de imposto. Ótimo. Tá? E aí, essa alíquota referência do governo, ela vai girar em torno de 27,5%. Do que, Ciamara? Do único imposto que foi criado. Então, o Lucas começou me perguntando dos impostos. Quais são, então, do que nós estamos falando aqui? Imposto sobre o consumo. Então, é o imposto que você paga, sim, lá na sua cesta básica, é o imposto que você paga nos seus vestiários, dos seus vestuários. Então, é disso que nós estamos falando. E aí, quais são esses impostos? PIS, COFINS, ICMS, IPI e ISS. São desses 5 impostos. O que a reforma tributária fez? Ela pegou esses 5 impostos e ela fez um único imposto, que é o IVA, que é o Imposto sobre Valor Agregado. E esse IVA ele vai ter uma taxa de referência de 27,5%. O que é isso? Por que o valor das compras nossa não vai diminuir? Porque esses 27,5% são, pelo menos está sendo simulado, uma carga tributária que já se paga hoje. Entendi. Eles somaram tudo que a gente paga de imposto e chegaram num número e falaram assim, vai ser isso. Ou seja, só vai mudar a maneira de enxergar. Em vez de ser 5, vai ser 1, vai unificar, mas na verdade o gasto ainda é o mesmo. Lembra da reforma administrativa que não aconteceu? Que não aconteceu. Então aqui precisa continuar bancando o que está acontecendo no custo do governo. Excelente. Já a gente vai entender sobre a cesta básica, então. Vai ter alguma mudança? Ou você que é empresário também, o que você pode esperar nessa mudança toda, então, tá? A Ciamara já responde. Só vou parar o nosso assunto aqui um pouquinho, porque algumas casas foram interditadas após o aparecimento de rachaduras, isso em Taubaté. Será que é consequências das chuvas? A gente mostrou ontem uma cratera aqui em São José. Então, quem vai trazer mais informações, até explicar para a gente o que está acontecendo na realidade, é a nossa repórter Graziele Geronde. Boa tarde, Grazi. Eu sei que está em Taubaté, nessas casas, né, minha amiga? Boa tarde. Boa tarde, Lucas. Pois é, eu estou em uma das casas que foram interditadas. São 3 casas no total que foram interditadas. E, Lucas, eu vou começar te mostrando a situação dessa daqui. Aqui, os moradores tiveram que colocar escoras no telhado para que não caísse, porque a rachadura já está muito grande. Ela divide a cozinha do restante da casa. Mas não é só esse ponto aqui que está com rachadura não, viu? Essa situação já vem se desenrolando desde 2019, mas piorou por conta dessas últimas chuvas aqui do início desse ano. Aqui na sala a gente vê uma outra rachadura, que inclusive eles já colocaram umas fitas crepe para poder dar uma estabilizada, né, não piorar mais. Descendo para cá ainda tem mais rachadura, a gente consegue perceber aqui no chão, aqui na garagem. O Eduardo vai chegar aqui, vai me acompanhar nesse passeio, digamos assim, por esses imóveis. Aqui tem mais uma rachadura e outros imóveis também estão com o mesmo problema. A gente, inclusive, consegue ver, Lucas, que essas rachaduras são bem grandes. Vou até chamar o Eduardo para vir aqui para fora comigo, porque nós vamos encontrar aqui uma moradora que ela também está com diversos problemas de rachadura no imóvel dela. A casa dela não foi interditada, é a Isabela dos Santos. Isabela, a sua casa também vem apresentando frequentes rachaduras, não é? Tá preocupante? Tá, com certeza preocupante. Todo dia que a gente dorme e acorda, a rua tá diferente, a casa tá diferente, né? A calçada tá cedendo, a rua também. E a gente não sabe o que faz, porque a Sabesp não se posiciona e a prefeitura também não. Um joga a responsabilidade para o outro. A Sabesp fala que é a erosão do rio, a prefeitura abriu 2 buracos na rua e falou, não, olha, a gente viu aqui a tubulação da Sabesp, estaremos entrando com um processo contra eles. E aí, por enquanto, a gente fica sem respaldo nenhum, sem saber o que fazer, sem saber de quem exigir e com medo de dormir na casa, com medo da rua abrir um buraco, com medo da casa do lado que está interditada cair em cima da nossa. O medo é constante o tempo todo. E estamos, inclusive, sem o fornecimento de gás. Eu já ia te perguntar exatamente isso. Como é que vocês estão fazendo? Porque nem o gás vocês estão tendo, que teve que ser interrompido por conta dessas rachaduras, não foi? Exatamente. O fornecimento que passa na rua para as outras casas está ok, mas o que vinha para a minha foi encerrado, né? Foi cortado aí o fornecimento de gás, porque foi afetado o solo aqui, a tubulação do gás que entra para minha casa, e a gente liga na Comgás e a Comgás fala, olha, a gente não pode reabrir enquanto a prefeitura não falar que é seguro para isso, mas a prefeitura não disse.
Perfeito, obrigada pelas informações. E olha, nós entramos em contato, claro, com a Secretaria de Obras, que disse que identificou um forte vazamento da adutora de água potável de responsabilidade da Sabesp e que iria acionar a companhia para poder fazer o conserto. Nós também entramos em contato com a Sabesp, que informou que estava aguardando o resultado do laudo técnico da vistoria e das pesquisas de vazamentos feitas por meio de geofonamento e que na ocasião das vistorias anteriores não tinha sido identificada nenhuma situação que relacionasse as redes da companhia com as rachaduras nos imóveis. Inclusive, agora à tarde, há técnicos da Sabesp aqui no local fazendo uma nova vistoria para verificar se há ou não relação com as redes da companhia. Lucas, a gente, claro, segue acompanhando essa situação que está preocupando e tirando o sono dos moradores aqui do Jardim Independência, viu? Imagino, minha amiga, a nossa casa é o lugar do nosso abrigo, né? Onde a gente quer se sentir seguro. E numa situação dessa, realmente é muito difícil. E o que a gente pede aqui, como grupo de comunicação, é a urgência de todos os envolvidos para chegar logo no resultado e resolver essa situação, né? Grazi, muito obrigado pelas informações. Se tiver algo novo também pode voltar aqui no programa para trazer, mas obrigado pela participação. A gente já volta para o nosso bloco comentar com vocês que o material escolar, gente, que está todo mundo correndo atrás, né, tentando economizar, ele pode ser reaproveitado. Então vai ter dicas para você também e respondendo mais perguntas sobre contabilidade, junto com a Nexo Prosper Contabilidade. Não sai daí. Temporada de compra de material escolar. Os pais respiram fundo, não é verdade? Abrem a carteira, tentam gastar menos, mas olha, um gasto que realmente pesa no orçamento das famílias, mas dá para reaproveitar muita coisa. Vamos ver? Já bem preparada. Isso é o quê? Minha lista de material escolar. E você colocou mais coisas ainda aí? Sim, porque eu quero chegar mais rica de material escolar ainda. Mas a mãe de Lara teve que frear essa empolgação toda. Haja dinheiro para tanto material escolar. A gente usa, compra coisas novas, mas também reutiliza as coisas antigas. O bolso agradece. Agradece, com certeza. Primeiro combinado, avaliar o material do ano anterior. O que pode ser reutilizado? A mochila, o estojo, régua, tesoura, materiais que são resistentes e que podem ser aproveitados de um ano para o outro. O preço do material escolar teve aumento entre 7% e 9% em relação ao ano passado. E para garantir um descontinho, teve quem comprou antecipado e até em maior quantidade. Karina comprou quase tudo pela internet. Os blocos de desenho saíram 30% mais barato. Tem valores de fato diferenciados e tem a questão do frete também, né? Quando você pega um valor, você consegue o desconto no frete. Sebos e livrarias comunitárias também são uma boa opção para quem quer economizar. Nessa, aqui em Salvador, o desconto pode ser de até 70% se a pessoa trouxer um livro em bom estado como forma de pagamento. Que tipo de livro os pais mais procuram aqui? Primário, né? Que é um livro que é consumível, dificilmente ele faz troca. Mas muita gente apaga a borracha aí, mete a borracha e faz. E às vezes leva de graça. Gracinha, né? Uma dica legal, sabe o que é? Eu sei que as crianças gostam muito dos personagens, né? E os materiais com a capa que tem tal personagem ou outro, eles são bem mais caros. Sabe o que você faz? Encapa você em casa. Né? Compra um papel contact, aí você corta a figura do personagem, seja o que for, imprime na impressora mesmo, cola bonitinho, a criança vai ficar feliz e com certeza você vai economizar bastante também. Por falar em economia, hoje a gente está pensando sobre o quê? Sobre a reforma tributária. A gente quer entender se vai mexer no nosso bolso ou não. Já tivemos aqui com a Ciamara Lima uma notícia não muito boa, né, gente? Que a gente queria que fosse outra. Ela é contadora da Nexo Prosper. Vou até pedir para o Leone, por favor, Leone, você pode espelhar para mim esse Instagram? O contato da Nexo, gente, está passando para vocês aí o tempo todo, tá bom? Mais um Instagram para você conhecer mais a empresa, entender outros assuntos também, ó. Nexo Prosper, não tem erro, coloca lá no Instagram, você pode seguir. A perguntinha da enquete ligada ao nosso assunto, até daqui a pouquinho a gente vai comentar mais um pouquinho com a Ciamara sobre essa pergunta, é a seguinte, coloca na tela, Leone, a gente participa pelo 12997167989. Obrigado, amigo. A reforma tributária irá trazer mudanças positivas para o contribuinte brasileiro? O que você espera? Sim
ou não? Manda pra gente, no próximo bloco a gente reforça e comenta com vocês. Ciamara, tem mais perguntinha pra gente agora das ruas. Vamos lá. Tô aqui com o seu Aristides. O que tá caro para você na cesta básica? Ah, cara, a cesta básica tá o arroz, o feijão, a farinha, manteiga, tá tudo praticamente caro. tudo. O pó de café, tá tudo caro. Eu vi que o senhor tá com suas compras aqui, né? O que você deixou de comprar por causa do valor? Pó de café. Pó de café. Tá caro, tá 20 Tá reais. sem o café ou mudou a marca? Não, na verdade é o seguinte, eu compro sempre uma marca, mas essa marca está meia cara, então eu estou comprando outro mais barato. Será que teremos novidades boas em relação à cesta básica com essa reforma tributária? E aí, Ciamara? Sim. Aí sim. Opa! Então não é tudo ruim, não, gente? Não, de jeito nenhum. O que a gente tem? A reforma tributária, então, está prevendo alíquota zero para os alimentos da cesta básica. Então, acho que isso é uma ótima notícia. Aí você vai me perguntar, tá, Ciamara, mas que alimentos são considerados da cesta básica? Essa lista, ela vai ser definida ainda agora, 24 e 25. Só para eu explicar, Lucas, por que eu estou falando 24 e 25? Porque em 24 e 25 vai ser quando nós vamos ter toda a regulamentação. Então, nós vamos ter leis complementares, leis ordinárias, vamos ter os comitês gestores que vão cuidar dessa reforma tributária que traz o IVA, e que, aliás, já é o IVA dual com 2 impostos, CBS e o IBS. Então, nós vamos receber as informações. Voltando à cesta básica, a lei complementar vai dizer, olha, arroz, feijão, açúcar e tantos outros itens são considerados como alimentos da cesta básica, portanto, há uma alíquota zero. Olha que bacana, então a gente pode até trazer essa informação nos quadros dos alimentos que entraram, que eu acho que é legal a gente passar isso, viu? Sim. Olha só, você tinha comentado sobre 5 impostos que serão 1. A gente tem uma tabelinha aqui, Leandro, você consegue espelhar para mim, por favor? Só para a gente reforçar. Então é bem isso mesmo, né? O PIS, ICMS, ISS, IPI, CONFINS, vai tudo ser esse IBS, é isso? Então, não, vamos lá, ó. PIS, ICMS, ISS e COFINS, que é o IVA, que é um único imposto, tá? O PIS e o COFINS vão ser o CBS. Vai ser isso. E o ICMS e o ISS vai ser o IBS. Meu Deus, quanta sigla, né, gente? Gente. Meu Deus, tem que ter cabeça boa para Isso tudo começa em 2027. Já o IPI, ele entra com alíquota zero também, mas ele não se unificou no IVA, por enquanto nós estamos esperando as leis complementares, mas ele não se unificou. Gente, não acredito. Agora, só para entender uma coisa, vai ser só em 2027? Isso, entra e vai ser gradativo também. Ah, é? É, gradativo. Eu já achei que fosse ficar barato em fevereiro tudo, né? Não. Sabe quando finaliza? Quando? 2033. Gente, tomara que a gente seja bem, com saúde, né, meus amigos, minhas amigas? Bem, todo mundo vivo, para pagar mais barato no feijão, no arroz. Mas a gente já vai ter reflexos em 2027 sim, viu? Inclusive as alíquotas aí a zero baixando. Por que essa demora? Só para a gente entender. A gente brinca aqui, mas tem todo um processo, né, para acontecer. O que aconteceu, gente? A reforma tributária, e aí também fazendo um parênteses, ela era muito necessária, gente. Lucas, sabe uma curiosidade? O nosso processo fiscal hoje, sabe de que ano que ele é? Não. 1966. Gente, o nosso CTN, que é o Código Tributário Nacional. Aí você pode falar assim, não, mas peraí, não foi a Constituição? A Constituição é de 88. Sim. Mas a Constituição, ela formalizou o que já tinha no nosso Código Tributário. Não criou nada novo. Então a gente está falando, gente, de 60 anos aí. É muita coisa. Mudou muito na maneira de tudo, né, gente? Isso. Nossa. Então, era necessário essa reforma. Então, com isso, o que acontece? Decidiu-se, através do projeto da PEC, que é o Projeto de Emenda Constitucional 132, a reestruturar a nossa Constituição. Então, não foi só uma mudança de lei, não trata-se só, mas sim de uma reestruturação. E por isso que tem toda essa demora, todo esse processo, porque agora precisam vir as leis complementares para testificar o que já temos na Constituição. Entendi. Porque se coloca tudo, por exemplo, só para dar um exemplo aqui, vamos lá na Constituição e a gente taxa lá uma alíquota, um valor de imposto. O que acontece? Para mudar isso, precisaríamos mexer na Constituição novamente. E isso é muito burocrático, burocrático, né, gente?
É muito difícil mesmo. Olha, a gente tem, então, pensando ainda na vida dos brasileiros, a gente já fala de empresa já, mas pensando na vida dos brasileiros, cesta básica vai estar mais barato, Sim. vai ter alguma outra coisa de mudança ou não? Vai ser mais a parte de alimentação? Para a energia elétrica também vai ser regulamentado, tudo regulamentado, tá, gente? Então não é nada para amanhã, mas ainda vai ser regulamentado. Vai ser para a população de baixa renda, ou seja, aquelas que têm os cadastros únicos junto ao governo, eles vão receber cashback, devoluções de valores pagos referente aos impostos. Olha que legal. Né? Então vai ter também esse benefício para a população. Muito legal. Interessante. Eu gosto muito quando a gente vê iniciativas, não estou falando nem de governo específico nenhum, tá, gente? Mas eu acho que a política está aí para isso, para trazer a todos possibilidades, e não é igualitar, porque a gente sabe que é impossível isso, mas tentar diminuir essa distância do rico e do pobre, e não esmagar também a classe média. Então, acho que é importante, tudo que a gente vê movimentos que ajudem as pessoas a terem qualidade de vida, eu super apoio e fico muito feliz. A gente já volta a falar sobre os empresários, porque eu sei que tem muito empresário assistindo a gente. Quem é MEI também, se vai ter alguma mudança ou não com essa reforma, a gente já traz essa informação para vocês, tá bom? Mas agora a gente fica por dentro da previsão do tempo para toda a região. Em Taubaté, a máxima é de 34 graus com possibilidade de tempestades. O mesmo em Ilhabela, com máxima de 36, e em São José do Barreiro, máxima de 34. Caraguá, tarde quente, a máxima chega a 37 graus com períodos nublados e chuva fraca. Em São José e Aparecida, máxima de 34 graus, possibilidade de tempestades. Em Jacareí, máxima de 35 com chuva fraca. Amanhã, máxima de 36 e sexta, máxima de 32. Com possibilidade de tempestade. Também no sábado e domingo, máximas de 29 e 27 graus. Lana Moraes está com a gente, bem hidratada, né? Sim, bem hidratada. Bebeu bastante água? Bebi bastante água. Gente, a Lana deixou a garrafinha dela na minha mesa. Eu achei que fosse uma garrafa perdida, eu joguei no lixo. Aí ele não aguenta piada, gente. Que eu passava lá toda hora falando, ai que sede. Aí eu fui lá e comprei uma garrafinha nova. Peguei um copinho de água, bebi na frente dele. Aí ele não sabe brincar, comprou uma garrafa pra mim. Obrigada. Ah, amiga, é só pra te deixar bem hidratada nesse verão. Obrigada. Pra você ter bastante fôlego pra fazer as fofocas que a gente ama. Tá hidratada, né? Pra falar isso bastante. mesmo. Pois é. Hoje a gente trouxe duas notícias bem diferentes uma das outras, né? Internado, o jornalista Evaristo Costa, né? Que tá internado há um tempo. Está repercutindo nas redes sociais, né? Ele disse que recebeu diagnóstico médico, né, errado por 1 ano e que ele sentiu uma dor terrível por todo esse tempo, por causa de um diagnóstico errado. Então o jornalista publicou um vídeo nas redes sociais onde ele fala sobre a doença de Crohn. Nossa, Doença de Crohn, né? Ele está internado, então, em um hospital no Reino Unido, revelou que recebeu esse diagnóstico errado de gastrite. Nossa, né, por cerca de 1 ano, o que piorou o quadro de saúde dele, né? Então, o jornalista também afirmou que só foi ao médico quando começou a sentir uma fraqueza extrema, dificuldades para fazer qualquer atividade. Então, ele disse que o seu corpo está com a imunidade muito baixa, está aberto para receber, né, qualquer tipo de vírus, bactéria. Então, ele segue internado na UTI desde a semana passada em um hospital em Cambridge, no Reino Unido. E apesar da internação, o jornalista, né, aparece sempre com um bom humor nos stories do Instagram. Verdade, ele é incrível mesmo. Vou até marcar um programa sobre doença de Crohn, sabia? Porque eu acho que é legal a gente trazer esse assunto. É uma doença autoimune, tem a ver com o intestino, é terrível. Pega toda a parede do intestino, do comecinho até o fim. Então eu vou trazer esse assunto que eu acho interessante. E que é legal trazer isso também, né, à tona para todo mundo, que acaba se falando mais sobre a doença e trazendo mais também a consciência das pessoas. Muito bacana. Sem dúvida. Bom, outro assunto é sobre o Big Brother Brasil, né, gente? A Yasmin Brunet quebrou o silêncio, né, após os comentários do Rodriguinho sobre o seu corpo. A gente já comentou aqui algumas vezes. Então, o cantor que chegou a chamar Yasmin de, em vez de Yasmin Brunet, ia ser Yasmin Comer, né? Nada a ver. Dizia que ela ia sair rolando da casa se ela não parasse de comer, né? Como se ele não tivesse, né? A pessoa não tem espelho lá. O que mais tem é espelho na casa. Então, ele recebeu uma resposta atravessada da modelo, né? A Yasmin assumiu que está preocupada com o próprio comportamento lá dentro. Ficou bem brava com os comentários do Rodriguinho. Inclusive, ela é bem pistolinha, né? A gente comentou. Ela é mesmo. Boca ela suja, responde, tal, enfim. Tá certa ela também. Às vezes é bom ser assim. Pois é, nas redes sociais, as falas da modelo, né, geraram preocupação entre os fãs. Inclusive, o próprio perfil do Instagram da Yasmin Brunet
publicou falando sobre isso, né? O que está acontecendo com ela, explicou em vários slides lá. Olha, que interessante. Né? Pois é, esse distúrbio que ela está tendo lá dentro é caracterizado pelo consumo excessivo e desenfreado de alimentos em um curto período de tempo. Então, a comida pode servir como uma forma de conforto temporário ou mesmo fuga, né? Proporcionando, então, um alívio emocional momentâneo. Então, a Yasmin comentou que ela estava sentindo muito falta do vape, né? Que é aquele cigarro eletrônico. Ah, sei. E esse também pode ser um dos gatilhos lá dentro. Então, na substituição de um vício, inclusive, ela foi vista fumando cigarro normal mesmo. É mesmo, que coisa. Eu achei o post que você falou que eles fizeram. Leone, espere para mim no nosso Instagram, por favor. Tá aqui, interessante. Eles colocam aqui, ó. Porque Yasmin come tanto. Eles vão falar sobre a compulsão alimentar. É um outro tema que eu vou marcar aqui no programa, a compulsão alimentar. Porque eu tenho, e quem tem sabe como que é. Eu até brinco que compulsão alimentar, a pessoa é inimiga do fim. Só para de comer quando acaba. Isso é terrível. E tem os gatilhos emocionais, ansiedade também. Vou trazer no programa esse assunto. Amiga, você me deu 2 assuntos legais para trazer para o programa, viu? Que bom. Isso é incrível, como sempre. Obrigado, viu, minha querida? Beijo, amigo. Boa tarde para você. Olha, não sai daí que no próximo bloco a gente volta com os destaques, mais do jornalismo aqui da nossa região, da Band Vale FM. Fica aí. De volta conversando sobre a reforma tributária, o que vai afetar a gente de maneira positiva, a gente já viu. Até tivemos 2 boas notícias aí. Mas o que pode piorar? Será que tem algo que pode piorar? Já a gente fala também para você que é empresário, empreendedor, o que vai mudar para você. Tem uma perguntinha da enquete que a gente lançou. Obrigado para você que participou com a gente pelo 12 997 167989, colocando hashtag sim, hashtag não, para a seguinte pergunta. Vamos lá, Leone. A reforma tributária irá trazer mudanças positivas para o contribuinte brasileiro? A gente fica na esperança do sim, né? Vamos ver se o pessoal está mais esperançoso ou de repente já conhece um pouco a realidade. 66% comentando que sim. A gente viu que 2 pontos, sim, né, Ciamara? A gente já volta então, Ciamara, para conversar um pouquinho também sobre os empresários e a reforma tributária. Eu só quero dar para vocês aqui o contato da Nexo Prosper Contabilidade. A partir de hoje eles estão aqui com a gente trazendo informações importantíssimas como sobre a reforma tributária. Você pode seguir também, vale muito a pena. Tem todos os contatos. Eu sei que está chegando declaração de imposto de renda e a gente vai trazer esse assunto com vocês também. Então corre lá para você seguir. Tem perguntinha das suas para você, Ciamara. Vamos assistir. Estou aqui com o seu Joacir. Você está animado com essa reforma tributária? Acha que vai melhorar para a gente? Eu acho que não, porque o encargo do governo é muito alto, ele vai acrescentar mais imposto, que é para cobrir a dívida dele que está muito alto, os gastos dele estão mais em cima do que ele recebe. Oh, meu Deus, será que vai ser isso mesmo? O Joacir está certo? Adorei você, meu amigo, gostei, achei ele sensacional. Ele é mesmo. E assim, e é informado. É informado. Porque isso que ele falou aí procede. Então a gente precisa, como sociedade, nos unir para que a reforma administrativa também aconteça. Como o Lucas falou, não se trata aqui de nenhum partido, mas nós temos que pensar na hora de dar nosso voto, porque a gente depende aí dessas questões para que, de fato, isso reverbere na nossa vida como sendo bom, que a reforma tributária seja boa para cada um de nós. Gastar menos para assim ter que arrecadar menos. Isso. É uma lógica tão simples, né? É que não mexe no nosso dinheiro, mas não mexe no dinheiro de quem ganha, né? Sim. Se a gente fizer isso, quem ganha muito dinheiro com isso, vai ter que diminuir os gastos. Com várias ajudas, gente. Às vezes até ajuda para comprar gravata o cidadão tem. Vê que absurdo? Ninguém me ajuda a comprar minhas roupas não, viu, gente? Eu ganho meu salário, tenho que pagar todas as minhas contas, né? E ninguém ajuda, não tem ajuda de combustível, não tem ajuda de comprar roupa, essas palhaçadas toda patifaria que existe, né? Vamos pensar nos empresários? Vamos lá. Vamos pensar então nessa reforma tributária. O que vai trazer para eles? Mudanças positivas ou desafios? Olha só, a gente tem 3 segmentos. Nós temos a indústria, o comércio e os serviços. Ótimo. Indústria, gente. Então, uma coisa que é bem importante dizer, que a reforma tributária, ela não trouxe benefícios para segmentos, mas ela atuou de tal forma que os impostos de insumo, que os impostos que a indústria utiliza como insumos os seus impostos possam ser creditados. Bem, então a primeira beneficiada sim é a indústria. Entende? Por que eu coloco isso? Para não parecer que a reforma foi para a indústria, não é isso, tá, gente? Então, a indústria,
ela vai se beneficiar dos créditos dos seus insumos, da matéria-prima, daquilo que ela produz, o seu produto. Se ela faz isso, então, o atacadista e o varejista e o consumidor final devem ser beneficiados, né? Só que tem uma coisa muito importante a ser dita. O Brasil, pessoal, precisa aprender a lidar com planejamento. O empresário brasileiro precisa colocar isso no radar dele, com foco em planejamento tributário, em planejamento na sua produção. A compliance mesmo é algo que está bastante importante nas empresas, porque se o empresário não se organizar, sabe o que vai acontecer? A reforma tributária vai entrar dentro das empresas como um furacão, vai pegar tudo aquilo lá, vai colocar num liquidificador. Quando o empresário perceber, não diminuiu ainda o imposto dele, não diminuiu o custo dele. Então, ele precisa entender as leis complementares que vão sair, precisa ter bons profissionais com ele, chamar bons advogados tributaristas, bons contadores, para que você possa falar, bom, dentro da reforma, como é que o meu segmento se encaixa? Você quer ver um segmento que vai ter bastante problema? Serviços, por exemplo. Empresário da área de serviços. Por quê? Lembra que eu falei que a indústria e o comércio vão poder se creditar de insumos? Sim. Beleza. Serviços, tem insumos? Não. Não tem, porque eu presto o meu serviço. Sim. Então, o maior custo da área de serviços é o quê? Folha de pagamento, é pessoal. Eu tenho lá a minha equipe na Nexo. O meu maior custo é a minha equipe. Sim. E não, a reforma tributária não está prevendo nenhum crédito sobre impostos pagos na folha de pagamento. Então, quem deve sofrer mais com a reforma? A área de serviços. A área de serviços. Né? Há uma previsão que a área de serviços vai ter um aumento de pelo menos 50% nos impostos que paga hoje. É bastante, é bastante, né? É bastante. Quando a gente pensa também, a gente pode falar um pouquinho do MEI, que eu acho que tem muito MEI aqui que quer entender, né? Uhum. Vai ter alguma mudança, que acaba sendo até muitas vezes o prestador de serviço também. O MEI e o Simples Nacional, eles vão vir com as suas complementares de acordo com o que já existe. Então, tanto o MEI quanto o benefício do Simples Nacional não foi discutido na reforma tributária. Não foi, mas eles vão ter os impactos, porque, por exemplo, dentro do imposto do Simples Nacional, para as empresas enquadradas no Simples Nacional, elas pagam lá hoje o PIS, COFINS e ICMS, ISS. E esses impostos foram tratados na reforma. Então, dentro dos seus limites, eles também vão ser impactados. Agora, há algo muito importante sobre o Simples Nacional, que esperamos que as leis complementares venham trazendo solução. Veja, se eu estou no Simples Nacional, isso significa que eu pago um imposto menor. Se eu pago um imposto menor, quem compra de mim vai se creditar de um imposto menor. E aí, os empresários, os clientes desse Simples Nacional, vai começar a avaliar se vale a pena comprar de uma empresa enquadrada no Simples Nacional. Nossa, olha só, gente. Então, nós esperamos que as leis complementares venham resolvendo esse impasse. Claro, com porque certeza. estamos diante de uma ameaça às empresas que são tributadas pelo Simples Nacional. Que são muitas, né? Que são muitas. Não, é a maior parte, né? É a maior parte Simples Nacional. Não, tem que olhar com algum jeito. Então, a gente espera que isso vai ser tratado de uma forma bem importante aí pelos nossos legisladores. Perfeito. Vamos entender, então, só para a gente já meio que revisando o que a gente está aprendendo aqui e até para deixar claro. Quais impostos eles vão deixar de existir e quais serão os novos impostos? Vai ter isso? Vai. Ou só vai mudar o nomezinho, as siglas, que a gente não decora de jeito nenhum, gente? Não, meu Deus. gente, vai deixar de existir. Então, PIS, COFINS, que são contribuições. Então, vão deixar de existir. E vão deixar de existir ICMS e ISS. Esses 4, eu sei que eu tenho colegas aqui que estudaram muito tudo isso, mas você vai ter, meu querido, que dizer adeus a esses impostos, porque eles vão deixar de existir. É claro, Lucas, é importante dizer, nós temos aí pela frente ainda 10 anos para tudo isso acontecer. Sim. Então, tudo isso é um processo, mas eles vão deixar de existir. Entraram, no lugar de PIS e COFINS, eu vou ter o quê? CBS. Contribuição sobre bens e serviços. ICMS, ISS e o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. O IPI, como eu falei, ele continua e entrou o IS, que é o Imposto Seletivo, mais conhecido como Imposto do Pecado. Vamos falar desse imposto do pecado, gente? Pecar todo mundo peca, né? Mas ninguém quer pagar imposto por isso.
Como que funciona isso, gente? Então, o imposto seletivo, ele vem tratar o que o IPI já trata hoje. Então, já se sabe que paga-se um imposto maior sobre bebidas alcoólicas, sobre cigarro. O IS chega com essa demanda. Só que o que a reforma tributária fez? Ela incluiu mais produtos. Ela disse assim, olha, vão entrar para essa lista alimentos que fazem mal à saúde. Nossa. E aí nós estamos falando, e a reforma já fala sobre isso, já estamos falando, por exemplo, dos açúcares. Sim. Né? E vão entrar também para essa lista produtos que fazem mal ao meio ambiente. Olha que interessante, gente. Então, na verdade, esse imposto dos pecados tá ligado a essa lista desse tipo de Exatamente. De produto. Agora, que veja, no caso ainda é o cigarro e a bebida. Isso, mas que vão entrar mais nessa lista toda. Até o chocolate, será? Então, vamos porque aguardar. Você compra chocolate hoje em dia, vem escrito desse tamanho, né, gente? Isso. Alto adicionado em açúcar. Isso mesmo. Os panetones, dava até medo de pegar dava, no final menina, do ano. eu até virava assim, eu ó, também. pra comer, sabe? Deixa eu virar isso daqui, né? Porque mesmo. o que os olhos não veem, o coração não sente, né? Não Isso pode mesmo. pensar assim. E aí, tem uma coisa muito importante sobre isso. Alguns tributaristas estão comentando, bem, estamos passando um cheque em branco para o governo. Por quê? Como vai ser, isso tudo vai ser regulamentado por lei complementar, a qualquer momento eles vão entrar com o produto. Então, nós precisamos aumentar a arrecadação. Sim. Agora, então, o açúcar já foi, o chocolate já foi, vamos aqui definir que o arroz também faz subir a glicemia muito rápido. Então, vamos taxar o arroz também como... Nossa, complicado, hein? Então... Tinha que ter uma maneira de ter algum órgão que vai falar o que realmente entra na lista dos pecadinhos, né, gente? Isso, vai entrar. Gente, complicado, hein? Tô amando essa conversa, tô aprendendo bastante com a Ciamara e você pode aprender também. Aqui tá passando para vocês, no nosso GC, vários contatos da Nexo Prosper Contabilidade. Você pode entrar em contato direto com a Ciamara e a equipe dela também. Empresas, a gente deu esse toque agora, nessa mudança para você não perder dinheiro, não pagar mais que deveria ou não se perder em tudo isso, busque uma assessoria de uma contabilidade de confiança para te ajudar. Você pode ter certeza que o gasto vai ser muito pequeno perto do prejuízo que você pode ter, tá bom? Bom, o Douglas Cruz, ele está ao vivo agora, direto da Rádio Band Vale FM, para trazer para a gente uma notícia que é um alerta, que a gente sempre comenta aqui, né, Douglas? O cuidado que a gente precisa ter sobre a dengue, de não deixar ali água parada, que vai muito também da nossa responsabilidade e, infelizmente, está prejudicando a nossa cidade, né, Douglas? Exatamente, boa tarde para você, Lucas, boa tarde também para todo mundo que está acompanhando o programa falando nisso. Vira e mexe a gente fala de dengue aqui, mas no verão esse problema aumenta e aqui em São José dos Campos os moradores precisam redobrar a atenção porque os casos de dengue tiveram um pico extraordinário nesse começo de ano, né? A gente fez um levantamento aqui na Band Vale, divulgado pela prefeitura da cidade, com dados aí de pessoas que contraíram a dengue nas 2 primeiras semanas do ano, ou seja, nos primeiros 14 dias de janeiro, o município registrou 178 casos da doença, isso foi aí em São José dos Campos nesse ano. Esse número representa uma alta de 1.270% nos casos da doença no comparativo com o mesmo período do ano passado, os primeiros 14 dias de 2023, quando a cidade registrou apenas 13 casos da doença, ou seja, nesse ano foram 178 casos, no ano passado 13, um aumento espetacular. A Prefeitura de São José dos Campos, como a gente está vendo nas imagens, está fazendo aí, colocando as equipes na rua, a Prefeitura está realizando a primeira ADL, que é aquela avaliação de densidade larvária, para ver onde tem larva do mosquito, além também dos agentes de combate às endemias estarem fazendo esse trabalho porta a porta, batendo aí na casa do pessoal da cidade, vendo se tem alguma água parada, algum vaso, algum pneu, algum recipiente que possa estar acumulando água e gerando aí larvas, que a gente sabe que é o mosquito Aedes aegypti que transmite a dengue. Então a única maneira de acabar com a doença é também acabando com o mosquito. Fica esse alerta muito importante porque os casos de dengue não só em São José dos Campos, mas em todo o Vale do Paraíba estão crescendo
exponencialmente nesse ano de 2024, alerta importante aqui da Rádio Band Vale FM. Também é assunto aqui do jornalismo da Rádio Band Vale FM a situação das estradas que cortam a nossa região. O motorista que pega a viagem nessa quarta-feira prossegue aí fazendo boa viagem por grande parte das rodovias, com exceção aí das rodovias serranas. A Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso de Taubaté a Campos do Jordão, tem alguns pontos aí de instabilidade, com chuva, com neblina também, principalmente no trecho de serra. E na rodovia Oswaldo Cruz, que liga de Taubaté a Ubatuba, o trânsito é intenso sentido no litoral norte. Muita gente ainda de férias pegando o verãozão nesse nosso litoral norte. Na travessia de Balsas entre São Sebastião e Ilhabela, a situação nesse tempo é mais tranquila. São 45 minutos aí de espera no embarque sentido Ilhabela e 30 minutos, que é o tempo normal no sentido São Sebastião, apesar da travessia estar com capacidade reduzida por motivos aí de embarcações fora de operação. Algumas balsas a menos estão trabalhando, mas a fila nesse momento até que tá tranquilo. Você que vai pegar a estrada, agora sintonize aqui a Rádio Band Vale FM a 102,9 para ficar sabendo de tudo o que acontece nas rodovias em tempo real. Eu volto com você aí no estúdio, Lucas. Obrigado, meu amigo. Boa tarde de trabalho para você, viu? A gente já volta no próximo bloco para comentar com vocês uma notícia que a gente realmente precisa até reverter, viu? E a gente pode fazer isso. Os bancos de sangue estão com estoque muito baixo e a gente já traz esse alerta para você também. Não sai daí. Algo que a gente precisa ficar muito atento, viu, gente? Infelizmente, o número aí do banco de sangue está muito baixo e a gente precisa, de alguma forma, ajudar também a entender, né? Como que a gente pode participar disso. Tem muito acidente, né, que acontece agora nas férias. Então, é justamente o período do ano em que os doadores mais precisam estar presentes, mas, infelizmente, eles mais somem do banco de sangue. Mesmo de férias, o Hamilton fez questão de cumprir um hábito que adquiriu há mais de 20 anos. Eu gosto, já tive no passado amigos que precisaram muito e isso me estimulou e daí acabei dando continuidade e não parei mais. Nessa época do ano, em vários estados do país, os bancos de sangue registram queda nas doações. Em São Paulo, os estoques dos tipos O positivo e O negativo estão em situação crítica. No Rio Grande do Sul, alguns hospitais estão com estoques abaixo do mínimo necessário. No Paraná, segundo a Secretaria de Saúde, a situação também é preocupante. Nesse hemobanco, as doações costumam cair em torno de 40% no mês de janeiro. A gente está recebendo e coletando todas as tipagens sanguíneas, né? Mas o O negativo, principalmente, é um sangue que a gente sempre precisa, é um tipo sanguíneo que a gente sempre precisa. Doar sangue é cumprir aquele ditado, fazer o bem sem olhar a quem. Uma única doação pode salvar a vida de até 4 pessoas. E nessa época do ano, esse ato torna-se ainda mais importante. A gente tem que levar em consideração que nessa época a gente tem bastante acidente de trânsito, então pacientes que são vítimas de trauma e que vão precisar sim de transfusão de hemocomponentes. Qualquer pessoa entre 16 e 69 anos, com peso mínimo de 51 quilos e em boas condições de saúde, pode doar. Acho que a gente sempre, né, tem que pensar nos outros também, né? Tão simples, por que não, né? Faz bem. Certíssima, Mariane. Parabéns pelo seu exemplo, para todos que estão em casa também. Acho que é realmente algo que todo mundo precisa estar engajado, né? Bom, o assunto de hoje é a reforma tributária. A gente teve boas notícias, notícias que foram um pouco mais amargas. Entendemos também que tem todo um processo para tudo começar a ser colocado depois que decidido certinho, né? Vai até em 2033 para... Imagina, gente, eu nem calculei a minha idade ainda para isso. Vou estar um pouco mais experiente, você em casa também. Mas a gente quer entender mais sobre a reforma tributária. E para entender, a gente recebe hoje a Ciamara Lima. Ela é contadora, que tem muito tempo já de experiência como contadora. Eu já quero contar um pouquinho a sua história, até para o pessoal de casa entender por que esse convite da Nexo Prosper está aqui com a gente por um bom tempo, levando informações para você. Mas vamos pensar um pouquinho na questão do setor de transporte público, pensando ainda na reforma tributária. Vai ter algum incentivo tributário para esse setor? Tem. O serviço público também de transporte público, ele entra para a lista de alíquota zero. Então, que legal. Isso foi muito bacana. Nossa, então a gente vai acabar pagando mais barato. Sim, de novo, aquilo que nós conversamos. A gente espera, né? Vamos aguardar as leis complementares, mas a alíquota já está definida, é a alíquota zero. Agora, deixa eu te falar, tem uma diferença quando a gente fala de alíquota zero. Quando a gente fala de alíquota zero, é que ela pode, a qualquer momento, ser definida a 1%. Pode aumentar. Entendeu? Então, entendi.
Mas, por enquanto, é isso. Tá Ela bom. está definida. E o setor automobilístico? Vai ter alguma mudança? Automotivo? Tiveram, assim, vão ter benefícios, também ainda vão ser definidos pela lei complementar, mas vão continuar o que já se tem para os carros que são utilizados como utilitários, Sim. para os PCDs. Então, o que já existe hoje vai continuar. E devem entrar mais algumas coisas para a lista. Mas está previsto, sim, a área automobilística com benefícios. Perfeito. Tem algumas perguntinhas que chegaram, comentários. Vamos rapidinho dar uma olhada para a gente comentar um pouquinho da história também da Ciamara depois. O Alisson, ele mandou aqui de São José dos Campos. Boa tarde, Lucas e Ciamara. Como saber se eu preciso fazer o imposto de renda? Bacana. A gente vai fazer, Alisson, um programa só sobre o imposto de renda ao vivo. Pode ser, Ciamara? Pode. Mas vamos só, para não deixar ele sem resposta, entrar no assunto. Tá bom. Você precisa solicitar para a sua fonte pagadora do ano de 2023 o seu informe de rendimento. Então, se esse informe de rendimento ele atingiu o teto que está sendo definido para se declarar o imposto, isso significa que você precisa fazer a sua declaração. Perfeito. Obrigado, Alisson, pela participação. Tem uma outra perguntinha também, vamos colocar aqui do Luigi. Bonitão na foto, hein? De óculos escuro. Gostei, Luigi. Boa tarde, Luquinha. Para fazer o imposto de renda, olha como o pessoal quer saber de imposto de renda, Ciamara. Eu comentei com você, o pessoal gosta do assunto. Preciso de um contador, contadora, ou consigo fazer sozinho? Consegue fazer sozinho. A única coisa que a gente sempre orienta, vá lá no portal da Receita Federal, tem lá as perguntas, as respostas, estuda, verifica tudo certinho a sua situação, porque às vezes uma pequena informação que você dá ali de forma equivocada para a Receita Federal, você cai na famosa malha fina e aí pode trazer grandes problemas aí. Olha só, Mas gente. você não precisa contratar um contador. E é o que a gente não quer, ter problema com o leão, né, gente? Sim, deixar ele bem sim, mansinho, sim. porque a dor de cabeça é grande. Obrigado pela pergunta, meu amigo. Próxima pergunta, então, vamos lá. A pergunta do Pedro. Boa tarde. A mudança no valor do dólar influencia na reforma tributária no Brasil? Obrigado pelo carinho, tá falando que vê sempre o programa todos os dias. Obrigado aí por estar todo dia com a gente, Pedro. Então, olha, falando da reforma tributária em si, não. Mas nós sabemos que se o dólar aumenta, vai ter impactos nos nossos custos aqui no Brasil. Então, muito provavelmente, teremos sim os reflexos do aumento do dólar. Perfeito. Agora tem uma mensagem especial aqui também. Um beijo aí para o Lázaro, nosso querido amigo que está aqui com a gente. Que bom o assunto de hoje. Que bom também ter anexo no programa. A excelência dessa empresa ligada à contabilidade. E vou te falar uma coisa, viu, Lázaro? A gente trouxe anexo aqui no programa até para ser nossa parceira em conteúdo que a gente se preocupa muito também, né? Em trazer alguém que vai ser a referência em assunto, que tenha credibilidade. Queria, antes até de encerrar o programa, conversar um pouquinho com você sobre Anexo Prosper. Tem aqui o Instagram de vocês e bem na descrição já coloco aqui, ó, há 29 anos no mercado, priorizando a excelência no serviço aos nossos clientes. Quanto tempo e quantas mudanças vocês já vivenciaram, né? Muitas, Lucas. E eu, aos 24 anos, eu sonhei com essa empresa, né? É mesmo? Eu me formei e eu sempre gostei muito da área, sempre gostei muito de estudar. E aí eu também fiquei grávida, então eu falo que eu tenho 2 filhas. Eu tenho a Gabriela e eu tenho a Anexo. Então foi uma empresa que eu sonhei porque o meu maior objetivo é apoiar e ajudar os empreendedores. Sim. Porque eu vejo que no Brasil é uma grande dificuldade, sim, de empreender, mas as pessoas, os empreendedores, eles estão dispostos a buscar ajuda. Então, eu quero fazer parte dessa rede de ajuda aos empreendedores. Esse é uma grande missão que a Anexo e eu também, nós temos lá. Que legal, né? Para todos prosperarem. Acho que isso que é o mais importante, né? Por isso é Nexo Prosper. Muito legal, porque né? prosperar tem nexo. Ai, que bacana, muito legal. Então, para você seguir, vou colocar novamente aqui no Instagram, Nexo Prosper, para você ter outras informações também, entrar em contato com a Ciamara e toda a equipe. Tá passando para vocês os contatos, os endereços. Seja muito bem-vinda nessa temporada aqui com a gente. Ciamara, vai ser bem legal. E já fica a dica, então, para os próximos assuntos. A gente falar mais de reforma, até quando vier os dias, né? 24 e 25, que você falou, né? 23 e 24, que vai ser de janeiro. Não, estou falando da regulamentação, né? 2024 e 2025. Então, quando vier essas mudanças para esses 2 anos, a gente já comenta um pouquinho o pessoal de casa e também fala sobre a questão da declaração do imposto de renda. Bacana, vamos trazer sim. Que a gente precisa de ajuda para não ter problema com o leão, né? Olha, amanhã o programa vai estar imperdível e a gente vai ver o assunto então. Olá, querem saber um pouco mais de cirurgia plástica? Estarei no programa falando nisso nessa próxima quinta. Nos vemos lá. Até lá. Será que em 2024 você realiza esse sonho? A gente vai tirar suas dúvidas também ao vivo aqui junto com o Dr. João Menezes. Obrigado pela companhia, uma boa tarde para você, viu? Até amanhã. Tchau, tchau.